Boa noite a todos. É um prazer revê-los para a nossa quarta sessão ordinária de 2020. Cumprimento meus colegas vereadores, as autoridades presentes, público presente, pessoal de casa. Vamos iniciar colocando em discussão e votação a ata número 2474, do dia 11/1 de 2021, pedindo que aqueles que estiverem de acordo façam a assinatura da mesma e, havendo alguma retificação, que elas sejam colocadas. Então, passamos agora para a matéria de expediente, para a leitura da correspondência, indicações, pedidos de informações, projetos, etc., com o seu Cláudio. Tem um aviso aqui da RG. Obrigado, senhor. Aí. Esse é um informativo da RGE, tá? Durante todo o período de pandemia, a RGE realizou diversas ações para facilitar o pagamento das contas em aberto, tais como parcelamento em até 12 vezes, pagamento via auxílio emergencial, pagamento da conta de via cartão de crédito, além de reforçar a comunicação para que os clientes aptos a aderir à tarifa social se cadastrassem junto à distribuidora. Informamos que, com o término da REM 891, que tinha vigência até 31 de 12 de 2020, a partir de janeiro de 2021, os clientes enquadrados como baixa renda poderão voltar a ter o fornecimento de energia suspenso por falta de pagamento. Os clientes da Adimplente receberão um reaviso na fatura no campo de aviso importante, em amarelo, informando sobre os débitos pendentes com um prazo mínimo de 15 dias de antecedência em relação ao corte, de forma que possam regularizar os débitos por meio das facilidades de pagamento disponíveis para os clientes, evitando assim a suspensão por falta de pagamento. A RGE reforça que o fim da proibição dos cortes não elimina o desconto da tarifa e para clientes para baixa renda, ou seja, os clientes que se enquadrem como baixa renda devem se cadastrar para ter uma tarifa com desconto.
e o cadastro de forma prática e segura por meio dos canais digitais da distribuidora, tais como o site da RGE, rs.com/baixa renda ou pelo aplicativo CPFL Energia. Basta informar os documentos e comprovantes solicitados. Reforçamos também que os clientes que estiverem com uma ou mais contas em atraso também podem pagar e parcelar o crédito em aberto em até 12 vezes nos cartões de crédito, Mastercard e Visa e também via boleto. Essa condição é exclusiva para pagamentos via canais digitais e é válida para um valor entre R$ 150 a R$ 18.000 em contas atrasadas. Ofício do Município de Três Coroas. Excelentíssimo senhor Gabriel Faita, presidente da Câmara de Vereadores de Três Coroas. Na data de 5 de janeiro de 2021, chegou ao gabinete do prefeito junto ao ofício 03/2021 as indicações de 01/2021 e 02/2021, as quais foram devidamente analisadas de acordo com a conveniência e oportunidade dessa administração. Com relação à indicação 01/2021, que visa a elaboração de projeto de lei de cedência não onerosa por 20 anos da área rural de 5.382 metros quadrados, descrita na matrícula número 2.273 do Registro de Imóveis da Comarca de Itaquara, em favor do CTG o Tropeiro Frederico Trotti. O município esclarece que, por hora, não tem em vista realizar essa elaboração, uma vez que pretende utilizar a área em momento para a criação do horto municipal com relação de uma escola ambiental. É indiscutível a grandeza do CTG, o Tropeiro Frederico Trotti, bem como os serviços que o mesmo presta à comunidade. Entretanto, entende a administração que a área em questão deve ser explorada em outro propósito. Com relação à indicação 02/2021, que solicita a elaboração de projeto de lei para a criação e implementação do turno integral nas escolas municipais, esclarece que pretende fazer durante o corrente ano. Cumpre destacar que essa demanda não é só dos vereadores, mas sim de toda a comunidade, de tal forma que o chefe do Poder Executivo Municipal assumiu esse compromisso junto à população e nos documentos oficiais que circularam no ano de 2020, pois a educação municipal pode e merece mais do que se teve na última gestão, sendo que tinha para o momento cordialmente Alcindo de Azevedo, prefeito municipal. Indicação. Eu, Euclides José Figueiredo, vereador do PSD, com assento nesta casa, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, a presente indicação, a fim de que o Executivo Municipal proceda à elaboração do projeto de lei para que seja nomeada a rua localizada ao lado do campo de futebol do Grêmio Esportivo Brasil, esquina com a Rua Brasil, na altura do número 1235, no bairro Linha Café, e que seja anexada ao mapa geográfico do município o quanto antes. Aproveito também para reiterar que o pedido dos moradores, o referido logrador passa a se chamar Rua Vicente Dutra, pois todos os moradores do local são migrantes oriundos da cidade do mesmo nome sugerido para nominá-la. Pede-se também que seja providenciada a colocação da placa de identificação de rua para facilitar a sua localização. Justificativa. A presente indicação visa possibilitar que os moradores tenham seus próprios endereços, já que hoje todos usam o mesmo nome de Rua Brasil 1235, e também para que todos possam regularizar sua instalação de luz junto à empresa RGE e de água potável junto à Corsan, e para que o Correio possa fazer a entrega das correspondências, além das melhorias de infraestrutura que nossa administração municipal possa fazer no local. Reforçamos também que o nome Rua Vicente Dutra é a homenagem que podemos prestar a essa importante cidade do norte gaúcho, que contribui com tantos trabalhadores que vieram para a nossa cidade em busca de uma vida melhor e que tanto contribuíram para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Assinado pelo vereador José Figueiredo
e o mesmo encaminhou os documentos pertinentes a nome da rua. Indicação número 3. O vereador Paulo Branquier de Oliveira, com assento nesta casa, vem respeitosamente, após ser lido em plenário, solicitar que seja encaminhado ao prefeito e à Secretaria Municipal de Planejamento a seguinte indicação: seja realizado estudo técnico para verificar a viabilidade e, em caso positivo, que seja construído uma rótula no entrocamento da Estrada Geral de Figueira e a Estrada de Águas Brancas com iluminação e placas indicadoras. Justificativa. Sendo local de grande fluxo de automóveis e pedestres, tendo em vista que dá acesso ao centro budista, a R020 e às residências, bem como é um local de difícil visibilidade, é de suma importância que haja uma rótula no local, a fim de minimizar acidentes. Também é necessário que seja indicada a localização com placas indicadoras de Figueira e do centro budista. Assinado Paulo Branquier de Oliveira, vereador do PSD. O vereador Paulo Branquier de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, vem respeitosamente, após ser lido em plenário, solicitar que seja encaminhada ao Executivo a seguinte indicação: seja feita a poda em 5 árvores de pinos ilhote, próximo à lateral do campo do Vila Nova. Justificativa. Com os fortes temporais que vêm ocorrendo em nosso município, tem deixado os moradores do local muito apreensivos, pois em cada queda de uma dessas árvores poderia causar um problema tanto na rede elétrica quanto nas residências que estão próximas. Assinado o vereador Paulo Branquier de Oliveira. Projeto de Lei Municipal número 4052, de 11 de janeiro de 2021. Altera as alíneas 2ª, 4 e 11ª do inciso 2º do artigo 1º, o caput da seção 5º e da seção 16º, bem como o caput do artigo 10º e do artigo 11º, revoga os incisos 10º e 16º do artigo 10º e o inciso 2º de seu parágrafo único e inclui os incisos 16º e 22º ao artigo 11 e o inciso 5º, 4º ao seu parágrafo único, todos constantes na Lei Municipal número 3010, de 23 de novembro de 2010, que reorganiza a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal do município de Três Coroas e dá outras providências. Através do presente projeto de lei, o Executivo Municipal vem solicitar a essa Igreja Casa Legislativa a autorização para desmembrar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Secretaria Municipal da Agricultura para então integrá-la à Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação. Tal medida se faz necessária por questões de organização administrativa, eis que a transferência solicitada simplificaria o andamento de processos administrativos. Além disso, é importante que os limites impostos pelo meio ambiente sejam observados quando a elaboração, fiscalização e implementação de futuros projetos habitacionais, comerciais e industriais. Atribuição esta conferida à atual Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação. Contando com a apreciação e com a consequente aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos o ensejo para apresentar nosso voto de elevada estima e consideração. Projeto de Lei Municipal número 4053, de 12 de janeiro de 2021. Autoriza a abertura de crédito especial, dá recursos para cobertura e outras providências. O presente projeto de lei para abertura de crédito especial tem por objetivo a inclusão da natureza da despesa 335043 na ação governamental 2810 na Lei Orçamentária Anual de 2021. Esse pedido deve-se ao fato de, no momento da digitação das emendas impositivas para o orçamento de 2021, por um lapso foi digitado equivocadamente a ação de governo. Dessa forma, e com a aprovação do presente projeto de lei, estaremos ajustando a devida emenda ao orçamento. Diante do acima, submete esta proposição à análise e aprovação desta Casa Legislativa. Os dois projetos são assinados pelo prefeito Alcindo de Azevedo. Desculpa.
Feito a lida, as indicações então serão encaminhadas para o prefeito e os projetos de lei 4.052 e 4.053 serão encaminhados para as comissões para que elas possam avaliar e depois a gente vai colocar em votação. Seguindo com o expediente, a Aisha vai fazer uma explanação sobre algumas partes jurídicas, principalmente das emendas impositivas. As emendas impositivas, vou dar uma breve explicação aqui. Elas vieram com a emenda constitucional número 86 de 2015, onde foi possível que fossem feitas emendas impositivas em que a função legislativa das câmaras municipais passara a gozar de novas ferramentas para auxiliar na organização orçamentária e para subsidiar a construção do planejamento estratégico do município. Em Três Coroas, foi apenas em dezembro de 2018, foi editada a Lei Municipal número 3828, em que possibilitou que fossem feitas emendas impositivas, mas somente no ano de 2019 elas foram efetivamente cumpridas. A emenda impositiva representa 1,2% das despesas correntes líquidas do município e possibilita que os vereadores destinem onde serão gastos os recursos públicos, sendo obrigatório que metade desse valor seja aplicado em ações e serviços de saúde. Em 2020, por exemplo, foi previsto o valor de cerca de R$ 913 mil para aplicação em emendas impositivas no município de Três Coroas, ficando em torno de R$ 50 mil para cada vereador aplicar em recurso livre. Ele poderia indicar, então, construções, adquirir materiais ou equipamentos, e outros 50 mil, obrigatoriamente, ele deveria destinar para aplicação em saúde. Poderia ser em compra de equipamentos. Então, ao final de cada ano, quando da elaboração do LOA, da Lei Orçamentária Anual, o vereador indica em que será aplicado o valor das emendas impositivas. O executivo tem que aplicar, então, essas indicações no decorrer do ano seguinte. Então, os vereadores do ano passado, ao final do ano, fizeram suas emendas impositivas. No decorrer do ano de 2021, o executivo tem que aplicar essas emendas impositivas. Elas são obrigatórias e o prefeito não pode deixar de cumprir. E caso haja impossibilidade do cumprimento, elas devem ser justificadas. Daí por que não podem ser aplicadas. Então, dando sequência agora, vou passar a palavra para os vereadores que foram inscritos, começando pela Maiara. Boa noite a todos os presentes, telespectadores. Boa noite aos nobres colegas desta mesa e ao presidente desta casa. Referente à escola de 2 turnos, como lido pelo Cláudio ali, isso já foi algo prometido em campanha pelo prefeito Alcindo e vice Irineu, e isso já é algo que está no plano de governo deles. Então, será, primeiramente, a princípio, implementado em uma escola e, gradativamente, isso será implementado nas demais escolas municipais. Respondendo a questionamentos referente à limpeza da nossa cidade, em conversa essa semana com o prefeito Alcindo, este me passou que a administração já está tomando as devidas providências para a contratação de pessoas para atender este serviço o mais breve possível. O que ocorre em relação a esta situação é que a licitação ela terminou no final do ano passado e agora é necessário homologar uma nova. Como tudo que envolve nossa máquina pública, trata-se de dinheiro público. Falando de uma forma bem simples, para melhor entendermos, sabemos que as coisas tendem a ser um pouco mais morosas, mais demoradas, pois tudo tem que ser feito dentro da lei e da legalidade. Isso envolve processos, procedimentos que precisam ser feitos
antes de efetuar, de fato, a contratação necessária para esse serviço. Outra questão importante que o prefeito e o vice me referiram essa semana é que, juntamente com a FAMUR, estão tentando conseguir incluir os professores do nosso município no grupo de risco para recebimento da vacina contra o Covid. No entanto, essa integração está condicionada ao número de vacinas que o Estado vai receber. Então, ainda temos que aguardar para saber se esse pedido vai ser atendido pelo nosso município ou não. Outra questão importante que trago é referente aos bombeiros. Essa semana eu estive conversando, visitei os bombeiros, né? Conversei com o nosso vice Irineu e com o Guto, e verifiquei que ano passado foi doado pela Receita Federal veículos utilitários que estavam apreendidos. Essas doações foram feitas para auxiliar o município nas ações de combate ao coronavírus e dar suporte à assistência social e defesa civil. Uma caminhonete ano 2011 e 2012, inclusive está no site da prefeitura, foi lá que eu consultei. Um caminhão Scania ano 2012 e uma caminhonete Ford Ranger ano 2009. Recentemente surgiu a possibilidade de haver uma permuta entre municípios, isso é permitido pela lei, tá? Para adquirirmos um caminhão de bombeiros. Então está em trâmite para se verificar a possibilidade dessa permuta do caminhão Scania e da caminhonete por este caminhão. O valor da permuta ele é de em torno de R$186 mil. Então, no caso, seria feita a troca de um caminhão e de uma caminhoneta pelo caminhão, porque teria que integralizar o valor de 186 mil, que é o valor que estão pedindo. Né? Então, seria feita essa permuta pelo caminhão de bombeiros. Se possui plano de que, caso dê certo essa troca, a Associação dos Bombeiros Voluntários vão entrar com um valor de R$60 mil para equipar esse caminhão. Então, vindo a se efetuar essa permuta, seria doado pelos bombeiros voluntários R$60 mil para que seja equipado com equipamentos que a gente nunca teve aqui nos bombeiros, enfim. O caminhão que está querendo ser feita a permuta, me referiram que é um caminhão bom, um ano bom, ele está pronto para uso. Só que seria feito alguns melhoramentos, seria feito pintura, e no final ele vai acabar se tornando o valor avaliado dele em torno de 450 a 500 mil reais, fazendo essas melhorias. E isso, lógico, tudo de acordo com a lei, vai ter que ser feita a permuta, né? Vão ter que verificar o que vai ter que ser feito no projeto, enfim, né? A lei é a 8666. Se eu não me engano, acho que o artigo 17, inciso 2º, questão da permuta. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, vereadora. Agora chamo, então, o próximo inscrito, que é o Egon. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, Gabriel, e os colegas vereadores. E eu vou na vereadora também. Verde TV, os colegas que estão aqui nos assistindo e ao pessoal que está em casa. Quero começar a minha fala hoje com o colega vereador Edmar. Desculpa. Você não é obrigado a concordar com minha fala, mas não permito que você coloque palavras em minha boca. Gostaria que você falasse para a nossa comunidade que a palavra imundícia saiu da sua boca 2 vezes, não da minha. Obrigado. Gostaria hoje também de parabenizar a Associação de Rodeio Bonito pelo convite para participar da reunião de apresentação de contas. Na pessoa do Xuxa e a todos os diretores, diretoria e colaboradores pela bela reforma, mesmo no ano de pandemia, fizeram grande obra.
Também dizer que vocês estão no caminho certo. Estão em dia com todos os documentos nas 3 esferas: federal, estadual e municipal. Gostaria que todas as entidades três-coroenses regularizassem seus documentos para também buscar seus recursos. Gostaria hoje também de agradecer os integrantes do grupo Caleb. Parabéns pelo seu lindo trabalho feito nesse domingo. Trabalho feito na Escola Águas Brancas, e-mail Renito, e-mail Amiguinhos e Escola Cândido Rondon. Me orgulho de fazer parte desse grupo. Obrigado pela Prefeitura e pela Secretaria de Obras pelo apoio. Quero deixar também registrado nesta casa que tivemos a visita do deputado Giovanni Feltz na sexta-feira ao meio-dia na Prefeitura, tendo a oportunidade de trocar umas ideias para futuras emendas parlamentares para o nosso município. Boa noite a todos e uma ótima semana. Obrigado, vereador Egon. Seguindo a sequência, eu chamo o vereador Lucas. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui em mais uma sessão. Quero cumprimentar o presidente Gabriel. E dessa maneira, eu cumprimento os demais colegas. Hoje eu quero falar sobre a estética do nosso município. Pessoal, eu tenho um comércio há 7 anos aqui no município e a prefeitura nunca precisou limpar a fachada do meu negócio. Porque a primeira impressão é que fica. Então eu quero que a fachada do meu negócio esteja bem limpa. Quero parabenizar a força-tarefa do projeto Caleb e o colega Egon, que fez parte, que fez um mutirão aí nas escolas. Deixou limpo. Fui na vibe dele ali, convidei mais um amigo e limpamos uma escola também, fizemos umas podas aí. E se todo mundo pegar junto, se cada um cuidar da sua fachada, da fachada do seu comércio, a nossa cidade fica linda. Porque, sabe, né? Sempre foi vendido o título de cidade verde, sempre foi vendido o título de cidade limpa e organizada. Só que a prefeitura sozinha não consegue. Então a gente precisa da colaboração de cada munícipe. É não jogando lixo fora do lixo, entende? É mantendo a sua calçada em ordem, o seu terreno baldio com a devida poda, porque, gente, se a gente for passar aí pela nossa cidade, o que tem de calçada abandonada, terreno baldio, não é só botar no colo do prefeito e dos vereadores. Todo mundo tem responsabilidade nessa cidade. Eu conto com a mão de obra de cada munícipe para a gente transformar a nossa cidade mais bonita. Mãos à obra. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Dando sequência, então, chamo o Paulinho Branquer para falar na tribuna. Presidente dessa casa, Gabriel. Em nome dele, cumprimento os colegas e a colega vereadora. E o pessoal que está aqui nessa noite nos assistindo, Verde TV, o pessoal que está em casa, muito obrigado a todos. Pessoal, eu quero começar defendendo as minhas 2 indicações. Começando pela indicação da rótula que liga a estrada de Águas Brancas ao Centro Budista e a RS. Pois quem conhece bem este caminho, e a maioria deve passar por ali, pensa da mesma fórmula que eu penso. Quando tu chega, tu indo daqui para lá, quando tu chega em cima, na subida ali, tu
tu não sabe se tu para, onde tu para, porque está vindo um carro que está vindo da Figueira, vindo para Três Coroas, ou está alguém vindo do Centro Budista. Hoje o Centro Budista está fechado, mas quando o Centro Budista está em funcionamento, é muito grande o tráfego de veículos. E levando em consideração trabalhadores que moram naquelas proximidades, crianças que saem do colégio. Então, eu não sei que forma, por isso eu peço um estudo técnico, porque estive conversando com um engenheiro também sobre isso, e até ele comentou, olha, de repente uma rótula é meio apertado ali o lugar, teria que abrir mais no barranco e coisa e tal. Mas poderia se sinalizar com tachões, com placa de pare de um sentido, né? Então, eu acho de muita importância essa indicação e eu gostaria muito que o Executivo tratasse com carinho. A outra indicação que tenho aqui, talvez até algumas pessoas possam pensar, pá, mas o Paulinho vem aqui pedir para derrubar árvore e coisa, né? Poderia se falar diretamente com o Executivo. Mas aqueles moradores ao redor do campo do Vila Nova, tem ali, tanto pelo lado de cima, como pelo lado da rua que vai à creche ali, tem 5 árvores ali que tranquilamente, elas caindo, elas vão atingir as casas e a rede elétrica. Então imagine vocês uma rede elétrica, o prejuízo que dá para as pessoas que moram ali perto, com seus comércios, indústria, o posto de saúde, a creche. Então é de suma importância. Não é caro para fazer isso. Claro, teria que contratar um guincho especializado, pessoas profissionais, né? E com certeza aqueles moradores vão ficar muito contentes porque eles estão muito aflitos, principalmente nessas épocas de temporal que está ocorrendo, né, esses fortes ventos, né? E eu conheço muito bem esses tipos de árvores porque eu tenho plantado essa árvore. Ela vai um tempo que ela perde a força e ela cai. Então, gente, também peço que seja encaminhado o Executivo e que eles tratem com muito carinho essa indicação. Falando um pouquinho sobre a resposta que veio da nossa indicação para o Frederico Trotti, eu acho muito importante essa ideia dessa escola ambiental. Muito importante. É uma pena que faz quase 8 anos que essa escola está abandonada. Estão saqueando, né? E então eu acho que é muito importante, mas também não podemos abandonar aquela entidade. Precisamos dar um apoio. Que forma, que maneira, não sei. Mas eu peço também que o Executivo trate com muito carinho, porque esse pessoal faz um trabalho muito bonito. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigado, vereador Paulinho. Dando sequência, então, chamo o vereador Edemar. Oi, boa noite a todos, colegas, senhores aqui presentes, pessoal de casa. Sei que o digníssimo Jean, que vai falar na tribuna hoje, vai falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Uma baita... vai dar uma baita contribuição para nós hoje, esclarecer muita coisa aqui.
lugar de criança é na escola. O dia todo. Esse é o projeto, essa é a indicação de projeto que eu mandei para o Executivo. A colega Maiara, vereadora Maiara, falou de escola 2 turnos. O conceito correto é escola integral. Escola de turno integral. Não é escola em 2 turnos. São coisas bem diferentes, conceitualmente falando. E ela colocou na fala dela, eu não sabia, de repente o prefeito, numa indicação de projeto minha, poderia ter me chamado, ter meu telefone, prontamente eu estaria aqui na prefeitura para esclarecer alguma coisa, para a gente dialogar sobre essa indicação, já que, como a colega falou, também foi tema de pauta de 2020 dele. Mas não gostei quando ela colocou a questão que vai ser um projeto piloto, porque na resposta lida aqui pelo digníssimo Cláudio, o prefeito coloca, com relação à indicação número 2, de 2021, que solicita a elaboração de projeto de lei para a criação e implementação do turno integral nas escolas municipais, pelo menos esse é o documento que veio do Executivo, é plural, não é singular, logo, são escolas, não é uma, piloto, esclarece que pretende fazer durante o ano corrente, no caso, no meu entendimento, esse ano. Então, essa história de fazer em uma escola, para que fazer em uma escola um projeto piloto? Piloto de quê? A Europa já tem turno integral há mais de 300 anos. Os Estados Unidos sempre foi assim. Aqui no Brasil, dezenas, centenas de municípios já estão se adequando à lei que prevê, até 2024, que 25% dos alunos estejam em escola turno integral. Então, esse mimimi de projeto piloto, para justificar a promessa de campanha, eu acho que a comunidade, o pai, a mãe, que quer ver o seu filho em turno integral, que não tem condições de pagar um contraturno, deve sim cobrar do Executivo. Eu peço ajuda da comunidade, de todos aqueles que elegeram o digníssimo prefeito, a cobrar dele. No meu projeto, 2021, ano corrente, as escolas deveriam se estruturar para 2022, ano que vem, começar com o pré. Logo, aquela criança que vem não tem ruptura, e ela vai continuar no turno integral. 2023, feito um turno integral no primeiro ano. Logo, aquela que vem do pré para o primeiro ano não tem ruptura. E assim, seguidamente, até chegar ao 9º ano. É um projeto de 10 anos. Porque a gente sabe que no Brasil, essa historinha de mudar tudo de uma hora para outra não funciona. E eu entendo a questão de recursos, planejamento e tudo mais. Então, são escolas municipais. De repente, ele falou do turno integral em uma escola, mas aqui ele coloca a criação e implementação do turno integral nas escolas municipais. Eu fiquei super feliz. Estava super feliz até agora. Porque eu já vi que querem fazer recorte. E eu acho que a comunidade deve cobrar, sim, que se implemente essa lei. Essa seria a minha fala hoje em relação, meio triste e ao mesmo tempo feliz. Triste agora em ter recebido essa notícia, com um projetinho piloto, coisa que todo mundo sabe já como é que funciona. Várias cidades vizinhas têm escolas em turno integral, é só ir ali ver e eles mostram como é que faz. Então eu peço ajuda de novo à comunidade, aos eleitores que cobrem isso. Tranquilo? Estive hoje, a manhã toda, com a nossa digníssima secretária de Educação, Marinês, e a gente, estava lá o digníssimo aí, presidente Gabi, e falamos sobre educação de inclusão. E foi bem bacana, porque a escola de turno integral, quando se fala, se pensa, não, se deve pensar também em inclusão.
e toda uma discussão de currículo para continuar esse processo de inclusão, que acredito eu que é a especialidade da Secretaria de Educação Marinês, ela vai implementar também nesse projeto de turno integral, se a coisa acontecer. Boa noite a todos, então. Seguindo a ordem do dia, então, chamo meu colega Euclides. Obrigado, Canabarro. Pede para ele e aí eu faço o pedido. Boa noite para todo mundo. Meus colegas, cumprimento. Pessoal que está nos assistindo aí via Facebook também, boa noite. Quem está nos assistindo também podem compartilhar o link para que mais pessoas também possam estar nos vendo, nos ouvindo. E gostaria de também fazer um comentário a respeito da nossa indicação de projeto de lei quanto à cedência da área do Moreira para o CTG Frederico Trotti. Nós fizemos a indicação ao Executivo e o prefeito achou que não, que aquela área será destinada a um horto florestal e uma escola ambiental. Tudo certo. Não deixa de ser também um projeto importante, embora nós achávamos e achamos ainda que se ela fosse cedida ao CTG, ela também estaria em boas mãos e com certeza seria um lugar bem conservado, bem aproveitado por todos os projetos que eles desenvolvem na nossa comunidade. Mas, como falei, o Executivo achou melhor não e a gente respeita isso, vamos respeitar. Falando com o pessoal do CTG lá do Trotti também, eles me colocaram que o prefeito se comprometeu em ver uma outra área para eles, né? Então, acredito que o nosso prefeito seja um homem de palavra, acredito muito nisso, pelo que eu conheço dele. O vice Irineu não é diferente, então acredito que eles vão correr atrás de uma área para o CTG, que também tem projetos importantes aí para a nossa comunidade. E a gente espera também que o horto florestal e a escola ambiental também não fique só no papel, né, porque o prefeito teria um problema, se é que podemos dizer um problema, né? Então agora ele teria dois, né? Teria que fazer a escola ambiental, o horto florestal e procurar uma área para o Frederico Trotti, assim como ele prometeu para eles em conversa com eles também. A respeito da minha indicação de rua, de nome de rua, essa rua ela fica localizada ao lado do campo da Linha Café, lá no bairro Linha Café. Hoje ela é uma rua sem saída, né, mas muito provavelmente no futuro ela vai ser ligada, porque agora foi liberado um loteamento atrás lá do campo, então acredito que essa rua ela vai se estender depois mais. E aquele pessoal ali já está há anos com problemas, eles não têm água potável, porque a Corsã, como se sabe, ela não faz instalação de água, se a rua não tiver nome, não tiver documentação, enfim. A luz deles, ela está toda colocada ao lado da Avenida Brasil, porque eles não podem também colocar o seu postezinho de luz dentro do seu terreno, por conta que a EGE também não faz esse tipo de instalação se não tiver documentação e a rua não tiver nome, principalmente. Então, acredito que é uma indicação de projeto importantíssima também para aquelas pessoas daquela rua. Felizmente, acho isso muito positivo, o nosso
a nossa Secretaria de Planejamento já acenou positivamente que vai correr atrás desse projeto para que ele se torne viável, para que realmente aconteça, né? Então, é uma questão aí de reunir documentações e para eles dar prosseguimento aí a esse pedido daquelas famílias daquele local. Então, também acredito, vamos confiar aí nos nossos colegas de planejamento, do nosso prefeito, que acreditamos que também esse projeto vai se tornar viável e vai acontecer. Tá bom? Agradeço aí a todo mundo, meus colegas, pessoal que veio nos assistir, pessoal de casa, muito obrigado, uma boa noite a todos, uma boa semana para nós todos aí. Obrigado, colega Euclides. Passo a palavra agora, então, para o colega vereador Batista. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente Gabriel. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite, comunidade transcorense. Eu, desempenhando meu papel de vereador, estou fiscalizando, né? Fui na Secretaria de Obras mais que uma vez. Conversei com o nosso secretário de Obras. Ouvi ele, eu acho que a gente tem que fiscalizar, mas tem que ouvir as dificuldades. Estão com muita dificuldade. Estou sendo abordado na rua por causa da limpeza da nossa cidade. E daí eu fui lá conversar com ele para ver o que a gente também podia ajudar, né? Fazer. Estão com, desde o dia 18 de dezembro, foi encerrado um contrato que tinha com a outra empresa. E eu acho que isso não deveria ter acontecido. Acho que deveria ter encerrado no fim do ano, deixar essa cidade pelo menos limpa para a próxima gestão. Mas isso não aconteceu. O problema está aí. E eu falei com ele, vai levar no mínimo uns 14 dias ainda, eu acho, para isso se concretizar. Esperamos que o nosso executivo agilize isso, para nós deixar nossa cidade mais em dia, porque a gente caminha no centro, o pessoal aborda a gente e eles têm razão, né, nesse ponto. E aproveitar também para parabenizar os jovens desbravadores, aventureiros, adventistas do sétimo dia. Falei com um dos integrantes deles. Eles estiveram limpando as escolas e as creches nesse final de semana, que o Ego já apontou. Eu acho que isso é uma atitude grandiosa dessa equipe, desse pessoal, que eu acho que essa casa deve parabenizar eles por essa atitude. É isso, pessoal. Saúde a todos, que a gente precisa para esse ano aí, e uma boa noite. Houve um pedido, Edemar, quando você estava falando, e a Maiara pediu, como você citou ela, que ela queria responder. Então, se caso houver alguma citação, aí a gente faz um novo. Boa noite. Na verdade, nem é uma resposta, é só uma complementação, porque a gente não está aqui para discutir, e sim para chegar ao objetivo final, que é o apoio que a comunidade precisa junto à administração. Então, eu peço desculpas aqui em relação à minha ignorância, talvez, da troca, então, do termo 2 turnos para turno integral, mas eu acredito que eu tenha me feito entender também pela população, mas peço desculpas de qualquer forma. E em relação à minha fala de escola piloto, como eu falei, inclusive vai ser, isso aqui é gravado, a gente consegue verificar, depois eu disse, a princípio seria. A princípio. Então, isso acho que cabe à administração e, com certeza, a secretária de Educação, pessoas que entendem sobre o assunto muito melhor que eu, só estou aqui como fala, né? E, com certeza, o professor Edemar e os demais professores que vão estar juntamente nesse projeto, que, graças a Deus, tomara que seja efetivado de fato, que eu super apoio. Obrigada. Vamos lá, gente, mas não vamos... Tranquilo, digníssima. Vou olhar as filmagens em casa. Mas tranquilo, não é essa a questão, né?
Eu só, de novo, eu acho que esse canal de comunicação entre nós e o executivo, eu gostaria que acontecesse realmente. Acho que uma indicação de projeto que vai se realizar na concretude de um projeto desse porte, eu procurei a Secretaria de Educação hoje, já estou em diálogo com a secretária Marinês, e eu gostaria muito de conversar com o digníssimo prefeito a respeito e, de repente, explicar para ele a importância de tal projeto. Mas tenho certeza, né, que as discussões vão ocorrer e a comunidade, com certeza, no final vai ser ganhando. Já te passo, Fernando. Euclides, você tinha pedido a palavra? Alô, sim, obrigado, presidente. Eu só gostaria de tecer um pequeno comentário a respeito dos colegas que comentaram a respeito de Secretaria de Obras e da situação que está a nossa cidade. Não quero com isso nem criticar ninguém e nem defender ninguém também. É só uma questão de justiça e de colocação. No momento que vou falar na minha pessoa, tá? No momento que eu sou um candidato a prefeito e eu faço a minha campanha prometendo fazer melhor do que o prefeito anterior tá? Não estou criticando e nem defendendo ninguém, bem claro. Mas se eu faço minha campanha prometendo fazer melhor, que o que está lá não é bom. No mínimo, quando eu assumir, eu já preciso entrar de voadeira. Né? Eu preciso entrar de sola de voadeira. Eu já tenho que ter, no mínimo, um projeto de solução. Né? E eu acho assim que não é eu jogando pedra na vidraça dos outros que a gente vai chegar a solucionar nossos problemas. Eu acho... O Lucas colocou muito bem, eu acho que a gente cuidar da rua da gente, eu particularmente, a minha, o Rosto e Capino, não precisa a prefeitura nunca fazer isso. Acho muito bonito isso, mas a responsabilidade de fazer isso é sim da prefeitura. Né? Nós não podemos cobrar dos nossos cidadãos que eles ficam roçando a rua, que eles ficam roçando, capinando rua, eu acho que não. Então, no momento que se assume uma responsabilidade... prometendo fazer melhor, eu acho que tem que se fazer melhor e tem que assumir a responsabilidade, né, e fazer melhor do que foi feito antes, mais ou menos por aí. Só para ressaltar que Só um pouquinho. a responsabilidade do município falando ainda, meu do amor. cordão para dentro da rua, né? Só um pouquinho, gente. Vamos organizar o negócio, senão vai ficar um debate aí. Então, o Euclides termina, eu te passo 1 minuto, Lucas, tu fala, e aí eu encerro esse assunto e eu passo para o Fernando. Certo? Obrigado pela oportunidade. Lucas. Só para relembrar, né, que a responsabilidade do município é do cordão para dentro da rua. O passeio público, a calçada, é a responsabilidade do proprietário. Certo? Fernando? Teus 10 minutos, toda a tua palavra. Boa noite a todos. Bom, vamos aproveitar que essa pauta aí dos serviços de obras, né? Eu entendo que os serviços essenciais, educação, saúde, esse serviço de obras e de limpeza urbana, né? Existe essa divisão, a responsabilidade do cidadão, do poder público, mas esses setores não podem sofrer ruptura. Então, eu entendo que, realmente, imagina um exemplo, um hospital.
troca a administração, termina o contrato com o hospital no dia 15 de dezembro, vai voltar no dia 15 de janeiro. Vai ficar 30 dias sem plantão ou uma bagunça? Não pode acontecer. Então, eu entendo que realmente não poderia ter sofrido, né, essa ruptura. São serviços essenciais. Serviços essenciais não existe justificativa, né? São serviços prestados pela prefeitura, são serviços que, como eu já falei da outra vez, não podem sofrer influência política. A comunidade paga os impostos para que esses serviços não tenham essa ruptura. A questão da indicação do vereador Canabarro, né? Edemar Canabrabo, né? Eu entendo, tá, que ele tem um mérito muito grande, tá? Principalmente de fomentar essa discussão, tá, e sensibilizar o executivo para realmente colocar em prática o projeto. Porque eu também carrego, né, e uma das coisas, o plano de governo do executivo, são as propostas. Tá? E aqui, assim como eu falei semana passada, que existe, né, a proposta do plantão pediátrico, também, né, o plano de governo aqui está, como foi falado, a escola em turno integral. Só que aí cai aquele detalhe que a gente tem que ficar atento. Os planos de governo que não colocam um cronograma. E aí cai aquela discussão. Se eu coloco o que vou fazer e não digo quando, eu posso fazer no primeiro, no segundo, no terceiro e posso fazer no último ano de governo. E isso foi uma crítica que foi feita à gestão anterior, né? Foi conversa corrente, que no último ano que o executivo correu atrás de muitas coisas. Então, né, esse é o mérito desse projeto. Fazer com que essas coisas sejam feitas no primeiro, no segundo ano. E não lá no final do mandato. Então, parabenizo o colega por fomentar essa discussão. Bom, e agora, né, eu vou voltar à minha pauta, né, da questão das vacinas. Acho que até pelo viés de ser médico, né? E porque nós estamos numa semana, talvez a mais importante, a semana que começa a vacinação. Apesar, né, dessa, como já falei, essa politização, dessa briga em relação a isso, tá? A gente temos um colega, né, que é professor de história, a gente deve, né, aprender com a história, entender a história para que para que tenhamos uma vida melhor. Até 1900, ou seja, há 100 e poucos anos atrás, a diferença, né, no entendimento das pessoas, do público em geral, a diferença entre um médico clínico e um curandeiro era o poder de persuasão. Né? Até pouco tempo atrás, né, 100 e poucos anos, né, se usava ervas, chás, para a maioria das doenças. Né? E a possibilidade de acerto e de erro entre o médico e o curandeiro não era muito diferente. E qual foi a diferença?
Quem fez com que isso acontecesse? Foi a ciência. Né? As grandes descobertas da ciência fizeram com que hoje nós temos uma expectativa de vida de 70 anos. Lembrando também, até 1900, cento e poucos anos atrás, a média de vida das pessoas era 35 anos. A metade do que é hoje. E por que isso? Por que nós conseguimos dobrar a nosso tempo de vida, além da qualidade? Por causa da alimentação, da higiene e da saúde pública. Através do quê? Da água potável, das vacinas, dos antibióticos e da pasteurização. Essas foram as grandes coisas que fez com que a humanidade conseguisse dobrar a qualidade e a quantidade de vida. Em 1900, as mulheres, muitas faleciam de parto. Hoje é muito raro. As crianças, metade das crianças, há cento e poucos anos atrás, morriam antes de completar 1 ano de idade. Inclusive as mulheres viviam menos do que os homens. Né? Então, e como é que isso aconteceu? Com a descoberta das bactérias, com as vacinas, a gente conseguiu combater esses seres, né? Melhorar a qualidade dos alimentos e conseguimos ter mais vida. As vacinas, as pessoas, né, existe toda uma questão das vacinas, mas assim, a vacina, por mais que seja feita em laboratório, é um processo considerado dos mais naturais possíveis. Hoje, tu tomar um antibiótico ou tu comer milho, vamos dizer, que é todo transgênico, as pessoas hoje têm medo de fazer vacina, mas comem salsichão todos os fins de semana, que é muito mais cancerígeno do que uma vacina. A gente hoje faz muito mais coisas, muito mais cancerígenas do que uma vacina e ninguém discute. As vacinas não têm esse poder, aquelas, falamos fake news, de alterar o DNA, de provocar alterações, as pessoas não têm a capacidade nenhuma. A vacina, vou dar um exemplo, essa que está vindo aí, a Coronavac, é simplesmente um vírus morto que é injetado no nosso organismo para fazer o princípio básico, que é a gente já ter o vírus morto para poder produzir defesa e já está preparado quando o vírus chegar. É só isso. O resto é divagação. Essa vacina da China, ela é igual à vacina da gripe que a gente faz todos os anos. Ela é igual à vacina do sarampo e da polio que todas as crianças fazem. A vacina de Oxford, essa outra, é igual à mesma tecnologia da vacina de hepatite B que todas as mulheres fazem e ninguém discute. Outra discussão, pouco tempo de estudo, nós não podemos, há 20 anos atrás, realmente se levava 4 anos para fazer estudos. Hoje não, hoje em 1 ano é que nem celular, não pode comparar o que é feito 20 anos atrás. Então, eu entendo que sugiro a todos que se vacinem e boa noite a todos. Obrigado, colega Fernando. Controla aí, Cláudio. Bom, gente, eu só queria colocar uma questão
que todas as demandas que vêm chegando para nós, vereadores, todas estão sendo observadas e trazidas para discussão. Né? Nenhuma pauta que está chegando para a gente não está sendo analisada, mesmo que a gente não fale aqui na tribuna. Muitas coisas já estão sendo resolvidas sem que a gente precise trazer para a tribuna. Que eu parto do pressuposto que é assim que a gente consegue unir tanto o executivo quanto o legislativo. As demandas que chegam, meus colegas estão ligando para os secretários, estão falando com os diretores, estão buscando soluções. Então, todos nós estamos em busca de resolver as melhores demandas e da melhor forma possível. Lógico, entendo principalmente que nem todas vão ser resolvidas no primeiro momento, que a gente vai receber alguns nãos, como a gente também vai receber alguns sim. Mas, por tudo que eu venho observando e a gente vem tentando fazer da melhor forma possível, é que haja essa comunicação efetiva entre executivo e legislativo. E estou muito feliz de dizer que eu encontro isso com meus colegas vereadores. Todos, inclusive os funcionários da Câmara, de forma muito efetiva, estão buscando a solução de muitas indicações, indiferente de se é do vereador A ou do vereador B. Porque é assim que eu parto do pressuposto que é uma Câmara unida. Indiferente se o meu projeto for teu ou for dele. O importante é que a gente consiga solucionar o problema e que principalmente a gente consiga executar o que está nos sendo pedido. Com grande prazer eu chamo então nosso colega Jean Carlos, que vem falar sobre a falta de suplentes para ocupar as vagas em aberto junto ao Conselho Tutelar. Jean, tu vai ter os 10 minutos, então, para fazer essa pauta. Depois eu tenho 3 colegas inscritos que vão estar questionando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso tu falar, eu vou passar para os colegas vão fazer as perguntas, os 3, né, na sequência, e depois eu volto a palavra para ti, para que tu possa fazer as tuas considerações, ok? Tempo. Ei, som. Muito boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui nessa casa. Quero saudar, né, o presidente Gabriel Feiten, né, eu não sou muito bom na pronúncia alemã, tá? Mas o Gabriel, em seu nome também saudar todos os vereadores e registrar que entreguei a eles um material que é relativo aí à infância e adolescência, que vem do gabinete das deputadas federal Lisiane Bayer e estadual Franciane Bayer. Espero que, entre os materiais tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, espero que vocês possam ter uma boa leitura e, sobretudo, entender que há no senso comum muitos equívocos em relação ao Conselho Tutelar e as suas atribuições. Quero saudar o público aqui presente, assim também como as pessoas que estão assistindo a gente aí pela Verde TV, e uma saudação especial aos meus amigos conselheiros tutelares, que estão aqui presentes, e as demais autoridades. O objetivo dessa noite aqui, de eu estar aqui nessa noite, é destacar a importância na política pública que tem o voto de cada um de vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Jean Carlos, ex-conselheiro tutelar, eleito por 3 mandatos, mas hoje estou aqui como representante da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio Grande do Sul, onde atuo voluntariamente na capacitação e fortalecimento dos conselhos tutelares e, consequentemente, o fortalecimento das políticas públicas para a garantia de direitos de crianças e adolescentes. O assunto que me traz aqui é a iminente falta de suplentes para o cargo de conselheiro tutelar neste município, quando estamos apenas iniciando o 2º ano de um mandato de 4 anos. No ano de 2019 foi aprovada nessa casa a Lei 3.872, cujo projeto de lei foi exaustivamente discutido com os integrantes daquela legislatura, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar. Ao final de um período de aproximadamente 2 anos, nós, Conselho Tutelar,
Apontamos diversos pontos que entendíamos como falhos nessa lei. Naquele momento, ignorando nossos apontamentos, foram aprovados pontos que divergem com a Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de pontos que divergem com a prática diária da garantia de direitos de crianças e adolescentes. Em respeito ao tempo regulamentar que essa casa me permite usar a tribuna, quero destacar apenas os pontos que têm relação direta com o assunto que me trouxe aqui. Artigo 24 da Lei 3.872, de 17 de abril de 2019, diz o seguinte: o Conselho Tutelar será composto por 5 membros efetivos e igual número de suplentes. A nossa sugestão era que naquele momento se colocasse e os demais como suplentes. Não limitasse aos 5. Pela ordem de votação decrescente, escolhidos pela comunidade, com comunidade local com domicílio eleitoral no município, para mandato de 4 anos, permitida uma recondução mediante a novo processo de escolha. Esse texto está desatualizado, porque um mês depois foi aprovada uma lei federal que mudou isso e dá eleição ilimitada para o conselheiro tutelar, desde que ele passe pelo processo de escolha. Artigo 25 diz o seguinte: para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos. Deixa eu só abrir aqui. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ter reconhecida a idoneidade moral, ter idade superior a 21 anos de idade, residir no município por no mínimo 2 anos mediante comprovação, estar no gozo dos direitos políticos, possuir escolaridade mínima de nível médio, sétimo, o candidato não poderá ser filiado a nenhum partido político desde a homologação do edital até o término do mandato. Ter experiência comprovada, e segue aí até o parágrafo único, que diz o seguinte: o requisito referido no inciso 7 deste artigo deve ser exigido também para a posse e mantidos pelo período que durar o mandato como condição para o exercício da função de conselheiro tutelar. Então você tem que ter os direitos eleitorais para ser conselheiro tutelar. Aí logo depois você tem que deixar os direitos eleitorais de lado para ser conselheiro tutelar. Essa foi mais uma das questões que nós contestamos. Um dispositivo inconstitucional, que impediu que eu, por exemplo, retornasse à função de conselheiro tutelar. Pois escolhi naquele momento respeitar a lei em vigor, mesmo sob protesto de amigos, entre eles o presidente da Associação Estadual e os representantes do Fórum Colegiado Nacional. Existe uma associação estadual, existe um órgão nacional dos conselheiros tutelares, que é o Fórum, e todos eles queriam que eu concorresse sem me exonerar, porque entendiam que era meu direito e que eu deveria buscar isso na justiça, mas eu escolhi respeitar aquilo que foi decidido nessa casa. Minha escolha naquele momento foi respeitar a decisão desse plenário e ressalto nesse momento a importância que tem o seu voto. Vereador Edemar, vereador Paulinho, vereador Euclides, Gabriel, João Batista, Egon, Lucas, Maiara e Fernando. A importância que tem o voto de vocês. Artigo 35. O Conselho Tutelar funcionará com 5 membros. Esse artigo copia o que diz o artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com 5 membros, não com 4, não com 3. Convocar-se-ão conselheiros tutelares suplentes nos seguintes casos: quando as licenças a que fazem jus os titulares excederem 30 dias, na ocasião de férias dos conselheiros titulares, devendo ser imediata a convocação, quando a suspensão em razão de processo disciplinar aplicado ao conselheiro tutelar tiver prazo igual ou superior a 30 dias, renúncia ou morte do conselheiro tutelar, devendo ser imediata a convocação,
perda da função do conselheiro tutelar. Então, é o que faz chamar um suplente. Artigo 96, tá, que fala sobre a eleição. A eleição realizar-se-á no primeiro domingo do mês de outubro, a cada 4 anos, no ano subsequente à eleição presidencial, pelo período compreendido entre 8 e 17 horas do horário de Brasília. Tá? Eu quero chamar a atenção aqui para o parágrafo 1º. Deverão ser realizadas eleições suplementares a qualquer momento, sempre que o conselheiro tutelar deixar de ter a sua conselho tutelar deixar de ter a sua composição de 5 membros. Segundo, também serão realizadas eleições suplementares quando, embora tenha 5 membros titulares, que é o caso agora, o conselho tutelar não tenha mais suplentes ou os tenha em número insuficiente para manter a composição por 5 membros. As eleições suplementares deverão seguir o mesmo procedimento de eleição regular. Os eleitos no processo suplementar que assumirem a condição de membros titulares o farão pelo período que falta para encerrar o mandato, enfim. Tá? 1 minuto, Jean. Ok. A lei ECA, né, a lei 8.069, no seu artigo 132, traz o mesmo texto que fala ali sobre os 5 membros que tem que ter o conselho tutelar. A partir da exposição dessas legislações vigentes, fica muito claro que é necessária uma eleição suplementar, que não precisaria se aquele grupo que discutiu conosco a lei naquele momento tivesse ouvido o conselho tutelar. O que eu quero finalizar com isso? Até nem vou mais ler o texto aqui, porque 1 minuto é pouco. O que eu quero deixar claro nessa fala aqui? Não há como discutir uma política pública sem ouvir a base dessa política pública, que nesse caso é o conselho tutelar. Isso aconteceu nessa lei e o resultado está aí. O município vai gastar um dinheiro que não precisava gastar com uma eleição que a gente não sabe se vai ter resultado positivo. Porque quem quer ser candidato a suplente? Certo, Jean. Então vou fazer o seguinte, eu vou passar para os colegas que vão lhe fazer algumas perguntas e depois eu te devolvo a palavra, tu pode aguardar aí. Aí tu vai ter mais 5 minutos para responder as perguntas. Paulinho, tu que começa. Jean, essa eleição, ela partiria do executivo agora. Na verdade, posso responder já, direto? Ou não? Ou os tudo primeiro? Tá, então vamos fazer todas as perguntas, depois tu responde tudo numa só, que daí eu acho me ajudem a lembrar, por favor. Certo. Euclides, tu é o próximo. Não, eu na verdade não tenho pergunta, até agradeço o Jean aí pelos esclarecimentos, né? Eu me inscrevi até, se por acaso, porventura, eu tivesse alguma dúvida, né? Então eu já estaria inscrito para perguntar. Mas quero comentar que é uma situação bem complicada, né? Mas acredito, tenho certeza que o erro foi na elaboração do projeto de lei, né? Pelo que eu entendi, porque se não fosse limitado a 5 o número de suplentes, é isso, né? Hoje teria vários suplentes que poderiam ser chamados para suprir a necessidade, é mais ou menos isso, né? Então, acredito que o erro foi ali, né? Que nem tu mesmo falou, das pessoas que estavam envolvidas naquela época, de não ter ouvido, né, os conselheiros, né, que estão lá no dia a dia, que sabem do problema e também sabiam que esse problema poderia aparecer com um número limitado de suplentes. Eu acho que é mais ou menos por aí. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Fernando, tu quer fazer a pergunta? Eu gostaria de fazer... Não seria uma pergunta, né? Eu entendo que esses teus comentários eles são pertinentes, né? Mas o que eu entendo, né, que deveria ser feito? Vão ter que formar uma comissão, né, dos vereadores para fazer uma análise desse projeto, né? E realmente com vocês analisar, ver os pontos, né? Inclusive ver
com as pessoas, os que ainda tiverem, né, na Câmara de Vereadores, com a assessoria jurídica, por que naquele momento, né, foi decidido diferente. Vocês chegaram a, pelo que eu entendi também, vocês participaram do processo em algum momento. Por 2 anos. Tá? Por 2 anos. Então, vamos dizer assim, não for, as propostas de vocês não foram, foram ouvidas, mas não foram consolidadas, né? Então, a Câmara tem uma assessoria jurídica, tá? Então, naquele momento, por algum motivo, as pessoas que assessoravam os vereadores devem ter colocado os seus motivos. Então, eu entendo que nós temos que ouvir agora o outro lado, né? As pessoas que participaram desse processo e que talvez vão nos ajudar para, se necessário, né, e se for pertinente, alterar a lei, porque realmente ficou estranho assim, fazer uma eleição de suplentes. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido isso, né? Então, acho que alguma coisa realmente ficou estranha. Certo, Gia. Antes de te passar a palavra, né, te dizer que eu li, então, toda a lei que tu me mandou, e eu colocaria um outro ponto, então pode ser considerado como uma pergunta, mas que não necessariamente precisa você responder, mas é uma pergunta que a gente vai fazer para o Executivo, que é a questão dos conselhos. Não só o Conselho da Criança e do Adolescente, mas sim os outros conselhos, como do esporte, como da saúde, como da educação, entre outros, que são conselhos extremamente importantes para o nosso município, e eu entendo que não é culpa de A ou culpa de B, mas a gente teve uma troca de gestão. E essa troca de gestão ocasionou automaticamente algumas saídas de conselheiros. E esses conselheiros precisam ser repostos, exatamente porque eles fazem parte, junto da discussão, para que a gente consiga melhorar de forma mais adequada essa questão da legislação. Vou te passar, então, 5 minutos para tu falar sobre. Respondendo, então, a pergunta do Paulinho, essa lei ela tem que partir do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? É feita com assessoria do Executivo, né? E é enviada, então, depois é enviada para a Câmara para poder ser aprovada. Naquele tempo, então, a gente discutiu por 2 anos com esse grupo todo, tá? Naquele momento, doutor Fernando, eu posso te responder o que aconteceu. Na semana da votação, o jurídico da prefeitura conversou com a Câmara de Vereadores e a maioria, não foi todos, tá? A gente tem o resultado da votação, a maioria acatou a orientação do jurídico da prefeitura. Tá? Isso eu tenho não, a gente tem certeza disso. Só queria finalizar dizendo o seguinte, ó, já há um diálogo com o Executivo, tá? O Executivo se mostrou aberto a esse diálogo, eu quero agradecer aqui por isso. Quero fazer uma ressalva que em 2015, quando nós convidamos todos os candidatos a participar de uma reunião conosco, foi o único que esteve presente, foi o prefeito Alcindo. Quero pedir ao Executivo que quando escalar então essas pessoas para fazer parte desse conselho, que exista pelo menos uma relação com a causa e que essas pessoas sejam capacitadas para entender o que estão fazendo ali, para que projetos, como o próprio Conselho Tutelar tem 3 projetos há quase 3 anos parados lá no Conselho, possam dar andamento e que as energias desse Conselho possam ser direcionadas a, por exemplo, arrecadar dinheiro para o Fundo Municipal, que Igrejinha recebeu quase 40 mil no ano passado e Três Coroas recebeu 4. Agradeço a todos, agradeço a Deus, agradeço a cada um de vocês que teve paciência comigo aqui e obrigado pelo espaço nessa casa. Fernando pediu a palavra, não sei se mais alguém tem, eu boto na sequência. Canabarro, Fernando, só por favor, sejam sucintos, gente. Vai lá. Quando vem um projeto de lei, né, do Executivo, os vereadores, né, ele passa pela Comissão de Justiça, né, esse projeto particularmente.
e, através da nossa assessoria jurídica, é feita a análise da constitucionalidade, ou seja, se os artigos estão de acordo com a lei. Tu citaste uma série de informações que, no teu entender, são inconstitucionais. Então, vamos dizer assim, ele passou não só pela assessoria jurídica do município, como, vamos dizer assim, provavelmente, eu não posso dizer porque eu não estava aqui, mas, vamos dizer assim, a rotina aqui na Câmara é que tenha passado pela assessoria jurídica e deve ter sido aprovada pela Comissão de Justiça da Câmara. Então, sofreu uma análise jurídica também. Então, por isso que eu falo, nós vamos ter que analisar isso aí. E uma das minhas propostas aqui descritas era essa, que se cria uma comissão que abrange, por favor, o Conselho Tutelar também para ouvi-los, né? Mas que possa avaliar essa lei. É só uma colocação, e com certeza tudo isso aqui foi renovado, né? E provavelmente, com certeza, a gente vai analisar essa questão. O que me incomoda muito é um questionamento que eu faço, o pessoal de casa principalmente, é por que o conselheiro tutelar tem que renunciar para concorrer a um cargo de vereador. Eu me pergunto, que medo os vereadores da época teriam de o Jean se licenciar, concorrer, passou ou não, e voltar para o cargo dele. Se a questão é servir a comunidade, tu estava servindo a comunidade, agora a comunidade está desassessorada. Então, muitas vezes você cria leis para proteger aquele povo que aqui habitava. Mas o povo que aqui habitava não habita mais, tem pessoas novas, há um diálogo entre todos, todo mundo está acompanhando e com certeza a gente vai analisar essa questão com bastante cuidado. Isso, então agradeço a presença, Jean, pela palavra, agradeço aos colegas pelas colocações. Então informo que na próxima sessão ordinária teremos a Tribuna do Povo, a munícipe Emilene Neves, falando sobre o assunto compras de vagas pelo município nas escolas particulares. Antes de eu encerrar, o Cláudio só vai ler um convite que nos foi entregue do CTG, né, só para fazer um registro, então, do convite que nos foi entregue. Esse convite foi feito pelo Centro de Tradições Gaúchas, Querência do Mundo Novo. Diz assim: com os nossos cumprimentos, através do presente, vimos convidar o senhor presidente e demais vereadores desta augusta Casa de Leis para prestigiar o torneio do Laço CTG, Querência do Mundo Novo, a se realizar nos dias 30 e 31 de corrente, na sede campeira da entidade, na Estrada Geraldo de Moreira. Lembramos ainda que, devido às medidas protocolares, tendo em vista a pandemia do Covid-19, não ocorrerá, como de costume, os cerimoniais de abertura de evento. Informamos ainda que o Parque de Rodeio dispõe da Casa do Prefeito como ponto de recepção e que está à disposição dos senhores durante a nossa estada no parque. Certo, agradecendo então a compreensão de todos, eu encerro a sessão e convido a todos para a nossa próxima sessão ordinária, dia 1/2 de 2021, às 19 horas, aqui na nossa Câmara de Vereadores. Então, na semana que vem a gente não tem plenário e fica para o dia 1º de fevereiro. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.